Boa tarde a todos, boa tarde às mães que estão aqui, os vereadores, membros da comissão, Emerson, vereador Estela, vereador Locadora, vereador Márcio, que passou por aí também, aos assessores que estão acompanhando e principalmente, aqueles que também nos acompanham através da TV, uma boa tarde a todos. Nós estamos começando essa reunião pública e deixando claro, é um pouco diferente, reunião de audiência pública. Apesar de o objetivo ser o mesmo, que é debater um assunto, por que fazer uma reunião pública, Porque a reunião, ela é um mecanismo que nós temos semanal aqui da casa. E já a audiência, eu tenho que convocar com 30 dias para poder ter a presença dos secretários. Já diante deste gancho, o governo justificou, por meio de um ofício ao nosso gabinete, que eles não estariam enviando nenhum representante, porque não está dentro dos 30 dias. Obviamente que isso é muito discutível, e deveria ter vindo algum representante, porque o assunto é muito importante e não dá para esperar 30 dias. Infelizmente, a gente vai ter que esperar 30 dias. Então, todos vocês sabem que, até em algumas postagens, a gente fez um vídeo junto, eu e Estela, algumas pessoas falaram, mas é base. Nesse assunto não tem base. Nesse assunto a base é a nossa cidade, é os pais que precisam, os filhos que precisam e a escola. Nesse assunto, eu sou presidente da Comissão de Educação. Então, eu estou aqui representando a comissão. O Emerson é membro junto comigo e a Estela é vereadora e o Locador é vereadores que têm os mesmos direitos nossos de debater o assunto. E partiu de uma iniciativa da Estela de nos provocar e falar, vamos debater esse assunto. Nós temos sido muito cobrados no nosso gabinete, também nos nossos telefones e na rua, por onde a gente anda, pessoas que têm nos cobrado o que mudou. O que mudou, sendo que o ano passado nós tínhamos o transporte e esse ano nós não temos mais. Obviamente que nós sabemos que existe uma regra e uma lei dos 2 quilômetros, mas a grande pergunta que fica, o que mudou? A escola mudou de lugar, os pais mudaram de lugar, o que mudou que não está mais atendendo os filhos? Então antes fazia algo que não podia, era isso? Então, nós precisamos entender o que mudou nesse contexto, por isso que seria muito bom a presença do governo, para o governo poder nos explicar o que mudou, porque, deixando claro para todos, isso é uma prerrogativa deles, eles que têm que tomar essas decisões. A gente, como vereador, cabe a fiscalização, cabe o acompanhamento e a cobrança, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, já justificando e justificado aí a ausência, justificado, porém não explicado, tem também aqui o Marcos Antônio Souza, presidente dessa casa, justificou a ausência dele. Já iniciando sem perda de tempo, eu quero passar a palavra para a vereadora Estela, porque eu já dei uma introdução aqui no assunto. Nós sabemos que estamos com um problema grande para ser debatido, e a gente quer ouvir vocês, em respeito até vocês, ouvir os vereadores, vocês vieram até aqui, então é importante ouvi-los e saber o que está acontecendo do ponto de vista também das famílias, para que a gente, já adiantando que nós vamos marcar uma audiência pública para 30 dias, conforme está sendo a exigência do governo. Boa tarde, vereador André, vereador Emerson, vereador Locadora, e em especial vocês que são mães, e que atenderam aí o chamado da reunião pública. Eu quero fazer aqui só algumas considerações, porque eu acho que o assunto é sério demais para estar sendo tratado da maneira como está pela chefe do Executivo. Acho que é uma grande falta de consideração, que se ela tivesse filho que precisasse de transporte escolar, seguramente não estaria tendo esse tipo de postura egoísta, despolitizado e violento. Por quê? Isso tudo que o vereador André explicou aqui é verdade. Antes, nós podíamos convocar os secretários e os servidores públicos para fazer a audiência pública de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. A prefeita foi lá, judicializou e conseguiu, milagrosamente, um parecer do tribunal que diz o seguinte: tem que chamar com 30 dias de antecedência. Aí você tem um assunto grave,
Você vai chamar, você tem que esperar 30 dias? Às vezes nós queremos discutir a UPA, nós queremos discutir falta de vaga, nós queremos discutir falta de medicamento, nós queremos discutir volta às aulas que não tem lápis nem caderno. E eu conheço muitos professores, muitos diretores, e eu sei o quanto eles estão em situação de assédio, porque eu presenciei vários diretores, coordenadores pedagógicos que estão fazendo um verdadeiro escambo. O que é isso? É trocando. Um liga para o outro para ver, tem caderno sobrando aí? Porque eu estou um pouco de lápis aqui. Aí eu mando aí para você, porque tem escola que a criança não está conseguindo nem escrever. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo. Então, esperar 30 dias já é uma agressão contra a Câmara. Isso que a prefeita mandou aqui, que o vereador mencionou, é uma mentira da prefeita. Por que é uma mentira da prefeita? Porque nós fizemos uma audiência hoje de manhã para discutir plano diretor e chamamos essa audiência há quase 2 meses. E quase metade dos secretários que foram convocados não compareceram. Não vieram debater um assunto que é extremamente importante. Então, adianta chamar com 30 dias? Adianta judicializar? Na verdade, o governo está querendo fugir de todos os debates. É falta de coragem. Não é? Vai para a urna, se candidata, é eleito, é reeleito, e depois que está eleito, dá banana, não só para o povo, mas para os vereadores também. Então, eu sou de oposição, mas eu sou justa. Se está dentro do certo, está no certo. Se está errado, eu vou bater. Quem bate no Chico, bate no Francisco, né? Está errado a postura do executivo, é desrespeitoso. Agora, esse contrato e esse processo, ele é polêmico. E é por isso que o governo está fugindo da mesa. A escola que nós tivemos lá essa semana para gravar o vídeo, nós escolhemos a Zé do Esquinão, porque é que todo mundo está mandando para todos os vereadores dizendo é muito grave. E por que é grave? Porque 99% da noite para o dia parou de ser transportado. Então tinha quase 300, agora tem meia dúzia. Como é que isso é possível? Estão todos a distância muito menor de 2 quilômetros. Então, alguém tem que devolver dinheiro. A prefeitura. Por quê? Porque pagou para a empresa para transportar quase 300 alunos que não tinham direito? Porque ou é para todo mundo ou não é. A lei é estadual, nós não podemos mexer nela. É 2 quilômetros, ok. Agora, então, estava transportando de cada 10 alunos, 9 e não podia? Por quê? Foi para atender quem? No contrato anterior podia. Agora não pode. Por quais motivos? Tem que vir para a mesa. Eu puxei aqui o extrato. É de quase 30 milhões de reais o contrato por indenização. Só que a gente sabe que esse valor aqui é maior. Deveria ser. Então eu estou sentindo, e o governo covardemente está fugindo dessa mesa, que como ela não fez licitação, o que é isso? Ela tinha que abrir a licitação, ver qual empresa vai se apresentar, se a mesma vai concorrer também, e ver qual que fica dentro daquele critério. Aí essa empresa faz um contrato por 1 ano, e pode ficar até 5, se não tiver problema. Ela tinha que ter feito isso, ela não fez. Ao não fazer isso, isso se chama desídia. Para usar o adágio popular que as nossas vós usavam, é relaxo. Relaxou com o que devia cuidar, não fez, ficou sem contrato, correu ano passado, vou fazer um emergencial. Também não pode, porque você não pode fazer emergencial com base na sua desídia. Isso é que nem orçamento de casa. Você sabe que no final do mês tem que fazer compra para passar o mês. Você não pode deixar de fazer, para depois dizer, nossa, eu preciso de um socorro. Você sabe que vai acabar as coisas em cada 30 dias. Você tem que se programar. Não se programou. Chamou um emergencial de 50 milhões de reais. Deu ruim. Nós denunciamos, mostramos, ó, tem algo de errado, não está certo nisso daqui. Contratinho emergencial de 1 ano, para atender algo que ela devia ter cuidado e não cuidou. Edital horroroso. Os alunos do especial iam perder muito, porque a maior parte do que tinha estava sendo cortado, diminuía o número, inclusive, de monitores dentro dos ônibus. Então, era um absurdo, total. Aí, não só nós denunciamos, como teve empresas que também foram para a justiça. Resultado, correram cancelar. E tiraram o corpo fora. Falaram, ó, algum funcionário errou aqui, aí eu vou mandar investigar. Errou nada, funcionário coisa nenhuma, decisão do governo, queria fazer contrato milionário por emergência. Aí terminou o ano sem contrato. Começou o ano como? Aí eu vou fazer por indenização. O que é por indenização? Por indenização é quando
por razão que, calamidade, catástrofe, sabe, coronavírus, sabe, choveu demais, destruiu a cidade, é o que está acontecendo lá em Ubá, lamentavelmente, não deu certo o edital, é coisa superveniente, coisa maior, coisa forte, que não dá para você evitar. Relaxo, preguiça, irresponsabilidade não justifica. E não levou em conta que quem ia precisar do serviço eram as crianças. Porque não é uma mesa que também é necessária, é transporte escolar, era volta às aulas. Eu estou falando de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Todo mundo sabe que o calendário ia começar em fevereiro. Aí o que fez? Vão pagar por indenização. Por indenização é quando não fez o edital, não fez o emergencial, porque não podia mesmo. E aí fala, eu não posso ficar sem o serviço. É um serviço que tem, a gente chama juridicamente, continuidade. É para sempre. Sempre vai ter que ter transporte escolar. Para sempre. Para sempre. Então, eu vou pagar por indenização. O que significa? Vou pegar a mesma empresa, continua fazendo aí até eu fazer um edital. Que ainda nem está startado. Vou fazer um edital. Quanto tempo vai levar? Não sei. Enquanto isso, eu vou pagando o tanto que ele executa. Porque por indenização, é a quantidade que é levada que é paga. Então, tem essa previsão aqui, mas não é em cima daquilo que a gente já sabia que precisava ser transportado. Então, eu estou percebendo que o jogo aqui, a pegadinha de malandro aqui, eu diminuo drasticamente, que eu vou pagar menos, para eu correr menos risco com a Justiça e com o Tribunal de Contas. E dane-se as crianças. Por isso nós estamos vivendo esse caos. Agora, nós precisamos do governo aqui na mesa para dizer o quê? Não é isso. Eu vou resolver. Porque eu sei, porque converso com as direções, de que antes uma criança era matriculada na escola X hoje, no dia seguinte já estava na lista do ônibus. Agora está levando até uma semana, 9 dias. Eu tenho mãe que me procurou com 9 dias, o filho não está com o nome na lista. E o ônibus passa e não pode entrar, chova ou não. Por que essa demora? O que mudou? Não, era para ter mudado o dado. O que mudou? E as próprias trabalhadoras também ficam constrangidas, porque o pai pressiona, a escola perguntou, mas por que vocês não estão pegando? O ônibus não pode pegar. Porque se a criança não está por determinação da secretaria na lista, a empresa não vai receber. Agora, como que eles estão pagando por criança transportada ou por quilômetro percorrido? Porque se for por quilômetro percorrido, onde é que está a economia aqui? Só está atrapalhando as crianças e a vida das famílias e da comunidade escolar. Porque o lugar onde está indo buscar ainda é o mesmo. Era isso que nós queríamos, que o secretário tivesse aqui com a sua equipe e tivesse a coragem de olhar para nós com todos os documentos que a gente tem, porque eu costumo me instruir com documento. Eu não discuto se eu não sei. Então, estou preparada para fazer o debate político e o debate jurídico. Eu sei qual que é o contrato, sei qual que é o mecanismo que estão pagando, sei quantos eram transportados e sei que o caos está imperando porque diminuiu drasticamente. E as razões? Não quiseram vir. Se acovardaram para não dar resposta. Porque sabia que mesmo sendo o horário mais infeliz do mundo, para mães, para pais, para estarem aqui, ia aparecer pessoas, como apareceu. Então, vocês estão de parabéns por terem vindo. E eu sei que depois o vereador André tem outro compromisso, mas nós podemos ficar aqui. Vai ser importante ouvir, porque está sendo transmitido, e porque isso aqui tem que virar representação ao Ministério Público. Eu não sei, o Ministério Público não devia nem ser provocado. O Ministério Público da Infância e da Juventude já tinha que ter ofício. Já ter autuado o executivo nas primeiras matérias que saíram no começo do ano e nas primeiras reclamações das redes. Porque basta dar uma olhadinha lá no Instagram e no Facebook, que vai ter o desabafo ou o choro de várias mães dizendo: eu vou perder o emprego, eu não sei o que eu faço. Não é? Eu atendi um caso anteontem que conseguiram separar gêmeos da mesma idade. E um está com transporte e outro não está. Ficou o caso dos mais esdrúxulos que eu conheci nesse processo todo. Conseguiram essa barbárie. Separaram 2 irmãos gêmeos da mesma idade, da mesma série, de escolhem um com transporte e o outro não. Então,
Não é uma situação grave, acho que nós temos, com a licença aqui do vereador André, que preside a comissão, e eu quero agradecer ao vereador André, e ele tem razão, nós divulgamos o vídeo, e chamamos a reunião, avisamos, e algumas pessoas acabaram mesmo dizendo lá, vereadora, por que você está fazendo isso junto com o vereador André? Ele é da base. Até por isso, porque ele é da base, né? Tem acesso e preside a comissão de educação. Isso é institucional. Não importa se ele é da base ou não. Eu sou vereadora, não estou na comissão, eu tenho direito de cobrar da comissão de educação, vamos chamar o governo. E ele fez, mesmo sendo da base, inclusive por ser da base. Chamou, quem não veio, quem se acovardou foi o governo. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Então, independente da agenda que o vereador depois tem na sequência, nós podemos permanecer aqui, vereador Emerson, que também faz parte da comissão, e acho que vai ser muito importante ouvir o caso de cada uma de vocês, porque tem muitas mães que gostariam de estar aqui, porque hoje eu recebi dezenas de mensagens. E a gente sabe da dificuldade que é. A gente sabe os problemas. Então, a gente entende. E nós vamos, como disse o vereador André, chamar uma audiência pública. E eu acho que nós temos que lotar essa casa. E vamos pedir já, vereador André, a deferência do presidente da casa em ser após as 18. Em ser após as 18. Raramente isso é autorizado aqui por causa da hora extra dos funcionários, mas este assunto requer que seja. Tem que abrir a sessão, para que as mães e pais possam estar vindo aqui com os seus filhos, para trazer cada um a sua realidade, o seu problema, e o governo ter que nos explicar como está pagando isso, por que mudaram tanto a vida das pessoas e o que irá fazer para resolver isso. Porque nós não queremos fazer barulho. Nós não queremos só fazer protesto. Mas eu falei para o governo e eu vou cumprir. Eu falei na sessão de segunda. Se vocês vêm e explicam, a gente busca uma saída. Nós não queremos só fazer barulho. Agora, se vocês não veem que é o que eles fizeram, eu vou me colocar à disposição para fazer ato cada dia numa escola, se o povo quiser. E até ocupar o Palácio da Cerejeira, se for necessário, para fazer valer a voz dos pais e das mães, que hoje foi calado numa atitude egoísta, despolitizada, mostrando um despreparo da prefeita e da sua equipe para resolver problemas que eles criaram, porque não fomos nós que criamos esse problema. Muito bem, vereadora. Vereador Locadora, gostaria de contribuir? Sim. Passa para o Locadora, para o vereador Emerson, que são os vereadores da casa. Vereador Márcio também está aqui atrás, fica à vontade. Vereador Emerson. E senta aqui do meu lado, aqui, vereador. Boa tarde a todas as mães aí, algumas eu até conheço de vista, acho que algumas também me conhecem de vista. Boa tarde, meu amigo Zizo, a todos aqui. Vereador Locadora, André, que é presidente da comissão, Estela, parabéns também por ter nos provocado aí, né, primeiramente o André, né, o vereador Marcinho também. Bom, gente, é o seguinte, eu particularmente, né, a gente está falando de Bauru todo, né, de todas as mães, né, representando todas as mães aqui, mas eu estou falando também, em especial, porque eu tenho amigos, pais e mães, que eu tenho amigos pessoais, que têm meu celular, que vão até na minha casa, que estão sofrendo o mesmo tipo de problema. Então, eu também achei bastante falta de respeito, né, o governo não mandar nenhum representante, a Secretaria de Educação não mandar nenhum representante, né, a Indurb também não mandar nenhum representante, que afinal de contas estamos falando de transporte, né? Então isso aí é meio que admissível. A reunião, eles são convidados, né? Não sei se vocês sabem disso, são convidados, tal, deveriam estar aqui. O que a Estela está falando, que agora o Maldonado vai convocar uma audiência pública, que a audiência, eles são, né, meio que convocados, meio que obrigados a vir, se bem que já aconteceu de várias vezes também não comparecer. E também concordo, vereadora, de ser após as 16 horas, porque eu estou vendo, dá para contar no dedo aqui quantas mães que vieram, por dois motivos, né? Eu acredito que a maioria trabalham, né? Tem seus afazeres, não que vocês não trabalhem, que vocês trabalham e muito também, né? Em casa e tal. Às vezes tem gente que até deixou de trabalhar ou saiu mais cedo e tudo para estarem aqui. Então, além de estarem sendo prejudicadas com o transporte dos filhos, estão perdendo dinheiro também, além de tudo, porque se sai mais cedo, o patrão desconta. Se não vai trabalhar,
Desconta mais ainda, perde o dia de trabalho lá, que eu sei como que funciona o trabalho de todas e de todos, né, aqui. Então, para deixar avisado para vocês aí, que a gente está aqui, não importa, tá? Não importa se é base, se é oposição, isso não importa, o que importa são vocês que estão sofrendo ali. O que tem? Se, por exemplo, leva meu filho, passa na sua rua, não leva o seu filho, porque às vezes não está cadastrado. E por que levava antes, então? A gente sabe que existe a lei, está na lei, né, que é depois de 2 km junto, mas até agora estava fazendo. Então, por que não continuar? Que nem a vereadora falou. Por que não continuar? Porque, assim, do nada, a escola mudou de lugar, a escola agora está do lado da casa de vocês. Aí, ó, esse não precisa. E vou mais longe, hein? Eu acredito que 500 metros já deveria ter o ônibus. Acredito que menos de 500 metros talvez não tenha tanta necessidade, porque são 5 quadras, qualquer um vai, né? Qualquer um não, exceto que eu sofri por isso também, que eu morava lá no Zé Regino, e era exatamente 5 quadras do Zé Regino até no Brizola. Tem um menino que precisava ser levado, né? Ele não consegue andar até hoje ainda, isso aí tem muitos anos, desde 2011. Então, eu meio que sofro na pele o que vocês estão passando, né? E isso com uma criança normal, né, que pode ir andando, vai carregando, mas é muito longe, gente. A gente mesmo já não está quase conseguindo andar 2 km. A gente, né, até por conta de estar com a idade já um pouquinho avançada também, a gente, não é? Um pouco, né, uns quilinhos a mais, né, gente? Então, a gente está aqui para ajudar vocês e nós vamos em cima até que se resolva isso. Então, não compareceu ninguém, vai ser marcada uma audiência aqui, eu faço parte da Comissão de Educação, vai ser marcada uma audiência, vamos ver se a gente consiga fazer após as 18 horas, para que venha muito mais mães, mas se não conseguirmos questão do horário, até peço vocês que reportem as colegas que vocês se encontram com as mães nas escolas lá, para que elas façam um esforço do dia que fica sabendo, façam um esforço, mesmo que perca o dia de trabalho e tudo, converse com o patrão, com a patroa lá, fala, me libera, eu preciso disso, tal, eles vão entender, e que venham mais gente para lotar isso aqui, e para todas as mães fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Vou passar a palavra para o vereador locador aqui, tá? Uma boa tarde a todos. Primeiramente, já quero parabenizar as mães de estar aqui presente. Gente que vem acompanhando de perto a luta de cada uma de vocês. E começar minha fala falando que essa reunião de hoje é a maior prova que esse governo não pensa no povo. Esse governo não pensa no povo. Não pensa, porque se pensasse um pouquinho só, estaria aqui. Porque eu não vejo algo mais importante do que estar aqui numa reunião onde as mães, as crianças estão andando quilômetros e mais quilômetros por dia para estudar. Inclusive, eu fiz até um desafio aqui na tribuna, eu falo, eu quero ver se eles, todos os dias, conseguem andar esse tanto de quilômetro para ir trabalhar e depois voltar à tarde. Eu apresentei, e às vezes a gente faz as contas aqui, ó, vai 1,8 km, vou dar um exemplo, que aí não tem direito ao ônibus. A criança anda 3.600 por dia, mas os pais andam 7.200. Olha só. Então, eu queria que alguém desse governo, e assim como a vereadora Estela disse aqui, eu falo, é só quem sente na pele. Tem que ter um filho, assim como o vereador Hermes falou aqui, aí vai sentir na pele, porque não está sentindo. Não é eles, não é quem tem a caneta na mão que anda todo dia essa quantidade aqui. Não é eles. Porque é fácil montar no carro lá cedo e ir trabalhar e ficar trabalhando o dia inteiro e depois, na hora de ir embora à tarde, voltar no carro de novo. Eu quero ver andar a pé. Então está feito o desafio. Vai trabalhar a pé e volta a pé. Vai andar isso daqui mais ou menos. Quero ver se vai conseguir. Então, infelizmente, esse governo não pensa no povo, porque se pensasse estaria aqui, porque está em todos os lugares, já era para ter resolvido. Por quê? Eu apresentei um projeto de lei o ano passado para diminuir para 1.500 metros, eu apresentei, aí deram como inconstitucional, porque tudo fala que não pode, que o vereador não pode, mas tá bom, o vereador não pode, mas está aqui, ó, a prefeitura podia fazer isso, porque essa questão dos 2 quilômetros é uma resolução.
Uma resolução do Estado. Cabe à prefeita, como em outras cidades, como eu tenho um exemplo aqui, ó. Tem outras cidades, ó, que está aqui, Bertioga, Sorocaba, Ubatuba, fizeram. Por que a prefeitura de Bauru não faz? Uma que já dá para diminuir essa distância. Então, gente, é falta de vontade, é falta de interesse. Eu tive informação que no governo passado aconteceu a mesma coisa. E na hora que virou o caos, a imprensa caiu em cima, foi aonde o prefeito passado foi lá e falou assim, ó, chega, vamos mandar buscar os alunos, vamos mandar buscar as crianças. Então dá para fazer. Então aqui já fica um registro, eu peço também muito que a imprensa ajude nisso, porque eu tenho certeza que na hora que a imprensa cair batendo em cima disso, a gente fez uma representação para a defensoria já, fizemos uma representação, espero que o MP, que eles iam entrar em contato com o MP, espero que o MP também faça a sua parte, eu tenho certeza, a imprensa caindo em cima, o MP, a defensoria, todo mundo nessa luta, junto com os vereadores e as mães, eu tenho certeza que vai voltar ao normal, porque aqui eu não vejo motivo nenhum, é só falta de vontade da prefeitura de Bauru. É falta de vontade porque não sente na pele. É fácil ter o carrinho todo dia para ir trabalhar. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em nome da Joyce aí, minha amiga aí, que a mãe dela trabalha com um grande amigo meu. Cumprimento a todos. Parabéns à comissão sobre essa reunião pública. Lamentável mesmo. Depois a gente o pessoal fala que a gente é chato. Secretário, na data de hoje, vem tirar o sarro de um vereador eleito pelo povo. Segunda-feira a gente vai conversar. Cada vez mais me afastando mesmo. O vereador Locadora foi muito feliz na fala dele, quando ele falou que ele apresentou um projeto. E eu vou pedir para você, André Maldonato, e você, Emerson, que são considerado base, praticamente a colocadora fez na última gestão e o governo aprovou. Eu estive com algumas mães e eu tenho uma facilidade, eu tenho como cliente vários colégios. Eu escutei várias diretoras. Nós temos, como o locadora falou perfeitamente. Eu estou colocando aqui, André e Emerson, uma indicação que eu quero que vocês assinem, eu posso assinar junto, que nós vamos jogar a responsabilidade hoje no governo, né, com essa indicação. Ou a gente passa para 1.500 ou 1.000 metros, como você falou, viu, vereador Emerson? É uma resolução, tem julgado, tem todos os julgados de São Bernardo do Campo, dá para fazer. Gente, conversei com gente financeira da área, modifica muito pouco financeiramente. Então, governo, como o vereador Locadora já mandou, eu vou apresentar aqui os vereadores Avaz, a gente assina junto, viu, vereadora? Modifica a lei para 1.000 metros. Está indo aqui tudo com base julgado. Então, agora a responsabilidade é sua. Só isso. Obrigado pela luta. E é isso, o povo tem que ser ouvido. Que é injustiça, eu quero falar só uma coisa. Eu estive em 3 escolas. E eu vou falar o Serralvo, que é a diretora, eu tenho máquina alugada lá. Jesus Cristo, essas crianças andar na rua sozinhas, não vou nem falar do problema social. Trânsito. Bauru tem mais carro que gente para atravessar uma linha. Vereador Locador, eu imagino que é sair da Vila Adulta para ir para Estela Machado. Eu não sei que atravessar uma Castelo Branco, junto na frente do Serralvo, com o trânsito da FIB, porque pega tudo uma loucura. É questão de segurança das nossas crianças. Então está aqui, ó, estou mandando, eu peço para vocês da base assinar, ó, é só uma resolução, juntar no decreto, muda, viu, Hermes, gostei, está 1.500 metros, muda para 1.000 metros, está aqui, o governo tem que ter coragem, dá para fazer, o locadora foi perfeito, tentou e foi recusado, vereador, constitucional, não existe, tem julgados aqui, nós temos hoje base e nós vamos lutar junto. Obrigado. Ô Márcio, deixa eu falar uma coisa para as mães, porque assim, é muito sério os posicionamentos que a gente coloca aqui. Eu respeito muito a intenção do vereador Locadora e a do Márcio, que é a de todo mundo, certo? Vou explicar como é que funciona e por que a inconstitucionalidade. Não é que a prefeitura não pode, ela pode. O vereador não pode. Então, por exemplo, vou ser muito sincera, não vou assinar esse aí.
como falei, quando a vereadora locadora apresentou, que considerava ilegal. E, na minha visão, o que nós podemos fazer? Cobrar ela. Nós podemos fazer os 21 assinar um pedido, uma moção de apelo, para que ela faça. Porque, eu vou explicar por quê. Aí vocês que são mães vão entender. Quem paga o transporte escolar não é a prefeita. É o Estado. Então, por que a regra é estadual? Porque o dinheiro é dele. Então, ele paga para quem? Para os 645 municípios do Estado de São Paulo. O dinheiro não é só dele, é do governo federal também, do presidente. Então, você tem lá um nome técnico, não é? Os recursos são canalizados para o Estado e o Estado faz convênio com os municípios. Bauru é um dos que menos paga. Foi uma conquista da Vera Caseri, uma luta lá atrás, chegou a 95%. Tem município que paga mais. Aqui só paga 5%. 95% é pago por lá. Então, para o município dizer, agora eu vou dar transporte para 1.000 metros, o município tem que pôr na conta o custo desses 1.000 metros. E apontar no orçamento público que está reservando dinheiro. Essa pressão nós podemos fazer? Eu acho, inclusive, que devemos. Agora, é verba da educação, então nós temos que discutir orçamento. Então, é ilegal? Não, desde que quem aponte seja ela. Porque o município não pode gerar despesa para o Estado, a não ser aquelas que o Estado... É que nem a gente gerar dívida para o vizinho. Você cuida da tua casa. O governador, nesse caso, é o vizinho. Então, ele paga assim, 2 quilômetros para o Estado inteiro. O município pode, ele pode falar, eu vou colocar outro tanto, e a partir de 500 metros eu pago para todo mundo. Pode? Pode. Mas só que quem tem que fazer é ela. E ela tem que colocar no orçamento. Senão, não vai ter. Agora, eu acho que nós temos um problema maior, que não é o debate de diminuir. É o debate do que tinha e do que não tem mais. Então, acho que a gente tem que focar aqui no debate que a gente chamou. Nós tínhamos uma situação que já tinha várias injustiças até dezembro. E agora passamos a ter um caos. Tanto que os valores colocados aqui, sugeridos no contrato, que é de 24 milhões, é bem diferente dos valores dos contratos anteriores. Então, está na cara que o governo está canalizando essa diminuição. E isso é coisa de um ano. Não vai dar para ficar um ano assim, porque ela não tem edital, ela não vai terminar essa licitação agora. Então, nós temos um problema real, ainda a regra sendo de 2 quilômetros, nós temos um problema real do que mudou do ano passado para isso. Então, eu sugeriria que a gente pudesse ouvir os problemas reais de cada mãe que está aqui, de onde são e o que são, para, inclusive, ficar registrado, porque eu acho que essa audiência tem que virar uma ata e tem que ser endereçada via mesa da casa para a prefeita e para o secretário de Educação, Nilson Girardello. Exato. Vamos fazer assim, né? Acho que é importante essa explicação. A intenção do Márcio, a do locador é excelente. Só um minutinho, até para completar, viu? Só um pouquinho, Márcio, só um minutinho. Quando o Márcio... É uma indicação. Quando o Márcio falou isso e quando o Loca propôs isso, eu acho que é muito válido. Bom seria se a gente pudesse mudar. Bom seria, mas não pode. Então, vamos fazer uma moção, se os vereadores aqui presentes concordar, de apelo à prefeita. Acho que isso a gente já pode propor via comissão e todos os vereadores dessa casa assinar uma moção de apelo. Até eu peço para a minha assessoria providenciar essa moção imediatamente. A gente já assina. Feito isso, a audiência já está sendo assinada também, a audiência pública, conforme prevê o rito, vai ser feita. O horário, nós vamos pedir para o presidente, eu faço parte da mesa diretora, nós vamos pedir para o presidente colocar às 18h30, pelo menos, 19 horas, para dar tempo das mães chegarem até aqui. Então, esses pontos a gente já superou. Acho que o grande debate agora ouvir vocês, saber na prática o que está acontecendo com cada uma de vocês. Eu peço que vocês sejam objetivas, para que vocês passem aquilo que precisa passar, fiquem à vontade, a casa é de vocês. A gente vai fazer uma ata, a gente pode até juntar essa ata com essa moção e mandar para a prefeita, e nós vamos ter essa audiência aqui. Só não teremos se, por um acaso, acontecer uma solução no meio do caminho. Se resolver, seria bom para todo mundo. A gente gostaria de ter soluções. Para isso que nós estamos aqui nessa reunião. Mas é importante ouvir vocês, porque tudo vai ficar gravado e registrado. Então, na sequência, aí fica à vontade.
tá? Eu não sei o nome de todas, mas as mães fiquem à vontade. Vereador, deixa eu só terminar, Claro. porque na minha fala, quando eu falo, eu apresentei sim o projeto de lei, vereador Márcio, e aí quando deu incondicional, o que eu falo aqui agora? Que as outras cidades foi os prefeitos que fez. Então, o que eu falo já é em cima disso mesmo. Então, que fique claro que ela tem o poder de fazer isso, ela tem o poder. Então, se ela não fez, se ela não faz, é porque ela não quer, entendeu? Então, e em cima disso também, eu falo aqui, e eu falei até para o Mariana ali atrás, eu falei, tenta ver lá, cara, que não é possível um negócio desse. Porque não é possível a pessoa não ter um sentimento do que está acontecendo. Então, vai chamar nova audiência para daqui 30 dias. Então, eu já faço um pedido aqui ao vivo, os vereadores que têm contato, que conversam com o governo, para eles, dar um start. Vocês vão esperar mais 30 dias, as crianças ficar, entendeu? Então, assim, eu faço um pedido já, a gente respeita, mas eu vejo assim, como vocês têm esse acesso ao governo, são vereadores de situação, cara, eu acho que tem que pôr o pé na porta. Falar, ô prefeita, desculpa, você tem o poder na mão, você vai deixar mais 30 dias uma audiência pública? Não, pelo amor de Deus, Então, o meu modo de pensar é mais 30 dias sofrendo dessa forma aí, andando embaixo de chuva, embaixo de sol. Então, assim, ela tem o poder na mão. Ela tem. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço. A imprensa dessa cidade, eu fiz uma moção de apelo ao governador do estado já, eu mandei para a Defensoria falou que ia entrar em contato com o MP, ia conversar com o doutor Lucas, então, que a imprensa caia em cima desse assunto, pelo amor de Deus, que o promotor, que a Defensoria, que todas as forças fortes dessa cidade vá para cima desse assunto, porque esperar a prefeita vir daqui 30 dias aqui, mandar alguém aqui, se é que vai mandar, porque hoje ela não mandou. Hoje um assunto que é de extrema importância também não veio aqui. Faltou metade. Então, assim, é para chegar daqui 30 dias ela falar assim, tem algo importante de novo. Então, gente, eu falo isso, eu entendo o vereador André, o vereador Hermes, mas eu estou aqui há 5 anos, e é 5 anos ouvindo mentira. Então, o governo que adora mentir. Então, daqui a pouco eles inventam outra coisa, outra desculpa. Então, faço mais um apelo, um pedido, eu vou continuar que a imprensa bata nesse assunto, que o MP vai para cima desse assunto, que a Defensoria vai para cima desse assunto, porque esperar mais 30 dias para uma reunião, olha, é difícil, hein? Ô, Louca, só antes de passar para a mãe, rapidinho, só para deixar claro, a comissão protocolou o pedido. Pela comissão, você pode ver que os 3 membros, teoricamente, são base do governo, os 3 membros da comissão pediram. Eu estive presencialmente no gabinete pedindo para ter representantes, tá? Eu estive lá. Agora, você bate na porta. Se quer abrir a porta, abre. Se não quer abrir a porta, deixa ela fechada. Faz parte. Mas várias vezes isso tem que ficar registrado. Até aqui em reunião eu faço questão de falar isso. Várias vezes o governo ligou para vereadores aqui falando, eu preciso de uma reunião para amanhã para sanar esse projeto de lei que eu tenho urgência de votar. E os vereadores, com a boa vontade, atenderam o governo, porque nós queremos destravar a cidade. Ninguém quer travar a cidade. Se eu tenho um projeto importante para o governo para voltar semana que vem e eu posso reorganizar minha agenda para estar aqui amanhã para uma reunião, eu vou reorganizar. É as prioridades que a gente tem. Agora, a mesma atitude que muitas vezes eu fiz de desmarcar vários compromissos da minha agenda para estar como relator, atendendo projetos importantes, eu gostaria de ter hoje aqui também. Ainda que fosse para o secretário chegar aqui e mandar um subsecretário, se ele não pudesse por motivo de agenda, mas falar assim, poxa, gente, eu não tenho todas as respostas, mas eu vou levantar e vou atrás, vamos remarcar uma para a semana que vem, eu vou atrás, porque não deu tempo, o tempo óbvio foi curto, então não tive tempo de levantar tudo, mas eu vou atrás, uma boa vontade. Então, assim, a partir do momento que o governo vira e fala isso, eu já deixo registrado aqui também, só conte comigo para 30 dias. Porque o que você faz com um, você tem que fazer com o outro. Eu acho que é uma questão para deixar tudo bem organizado, porque é duro. Eu peço para a Estela, quebra um galho para mim. Estela quebra. A hora que ela pede para mim quebrar um galho para ela, eu não posso quebrar, porque aqui está escrito que não pode quebrar. Então, a gente sabe que um ajuda o outro o tempo todo. A gente está ajudando o governo ajuda, e uma mão ajuda a outra, e a gente, é tudo em prol da cidade. É isso. Então, a gente espera que seja isso. Mas a questão é que o governo nunca ajuda. Não teve uma a mão foi exceção. estendida. Não teve uma exceção. E aí a gente gostaria de ter também, porque é uma reunião aqui, de boa, ninguém vai ofender ninguém, todo mundo aqui está querendo resolver o problema. É isso. Então, é como
uma mãe me ligou hoje de manhã e falou assim, vereador, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver. Eu moro a 1,975 e não passo ônibus na minha casa. Então, assim, tem casos e casos, tem que conversar, tem que entender o que dá para fazer. E passava, até o ano passado passou, pegou e agora parou. Então, a gente também tem que entender a dificuldade do outro lado da ponta. E a gente está aqui para isso. Mãe, fica à vontade. Só um minutinho, só para terminar. Depois eu acho que vou ter que me retirar. O vereador, você falou muito bem, todos, né? E é um problema muito sério. Eu obtive dados que são mais de 300 crianças que estão com esse problema. Se 300 crianças, muito mais, então não for um motivo de urgência, vereador Locadora, eu não sei mais, eu não acredito mais em nada. Vocês me desculpam. Se não tem nada a ver com urgência, na verdade é medo mesmo de vir e contar a verdade do que está acontecendo, mas está tudo bem. Vamos ouvir as mães aí agora. Boa tarde, eu sou a Mariellen, eu sou mãe de 2 alunos no Zé Diz Que Não, e tá muito difícil, de verdade, né? Para todas. Só mais ou menos, foi mais de 200 crianças, né? Que foram cortados os ônibus de lá. Então, imagina, no dia de chuva. No dia de chuva não tem como levar. Né? Não tem como levar, porque a criança vai chegar como lá? Com tênis molhado? Né? Agora, com transporte, não. E sol. Sol mesmo é terrível. Qual a distância da sua casa? Bom, no Google, puxando, dá 1,8. A escola diz que é 1,5. Né? É o mesmo endereço que você mora? O mesmo endereço. O ano passado teve transporte, o ano retrasado teve transporte, não porque esse ano. E foi assim, não avisou, simplesmente cortou, e aí a gente fica como? Desse jeito. Eu estou perdendo o trabalho, porque eu entro às 5. Assim, meus filhos saem 5 e 10. Então, com o transporte, tem como pegar. Na esquina da minha casa, tem como, né, meu irmão, minha filha pega para mim enquanto eu estou trabalhando. Então, eu estou perdendo emprego, estou perdendo trabalho por causa disso. Então, eu não tenho como estar indo trabalhar, porque é o horário que eu tenho que estar indo a pé buscar meus filhos. São 2 crianças. E um dos meus filhos é asmático. Então, você imagina, o tanto que ele anda e o tanto que eu tenho que tacar a bombinha nele. Então, está sendo muito difícil essa situação para todas. E tem crianças que ainda moram mais longe que a minha casa e foi cortado. Imagino. Né? E ali na minha região, só onde eu moro, são cerca de umas 15 crianças cortadas. 15. Só ali, entre a minha rua, né, e a quadra de cima. É muita criança. Isso aí está um desrespeito muito grande. Então, é isso, gente. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu sei que esse assunto que nós mães viemos trazer aqui não é de extrema importância para a nossa prefeita, porque não é algo que vai trazer engajamento para ela, né? É algo que ela vai poder postar lá. Então, eu quero primeiro entender, né, como que eles retiram um direito cedido de nossos filhos, né? Na rematrícula que todas nós aqui fizemos, nós assinamos a rematrícula da escola e também assinamos o direito do ônibus que eles já tinham. Então, como que o ano entra e nos notifica via WhatsApp? Que vergonha ser informado assim. A gente, com todo o nosso ano planejado, todas as nossas correrias que a gente tem que fazer. E o que mudou? O nosso IPTU vai abaixar? Não vai diminuir. Vai continuar aumentando as coisas. Uma perua para ir buscar e voltar está mais de R$350 e não tem nem mais vaga. Então, está assim, eu venho aqui pedir, né, implorar para que seja um assunto que comova a prefeita. Eu sei que ela não tem filho, eu sei que ela nunca vai precisar de um transporte público, mas que é algo que faz diferença para nós, mães. Muita diferença para a gente poder manter o nosso lar, poder manter as crianças alfabetizadas dentro da escola. Aí fica em casa, quer que a gente deixe as crianças tudo no celular para ficar tudo... Vocês sabem como? Ficar só no celular? Aí, se não manda, o Conselho Tutelar vai lá bater na nossa casa. Então, assim, a gente pede, no fundo do coração, mesmo de que, prefeita, eu sei que você não é mãe, mas entenda nós, como mães pobres, que
precisamos do transporte público. Obrigada, vereadores, por vocês estão aqui representando a gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. Larissa, sua? A distância da minha casa dá 1,8. Só que é algo assim que já era cedido, e se eles não atendiam essa regra antes, por que agora tem que ter essa regra? É o 3º ano do meu filho. É a do Zé diz que não. Então, muito obrigada, viu? Meu nome é Mariellen. A distância do meu filho tá no Google está dando 2 quilômetros. A gente manda para a escola fala não dá por causa de 100 metros. Mas no meu está dando 2 quilômetros, mas aqui está dando 1,9. É desse jeito. Nós recebemos informações, a gente fez um grupo no WhatsApp, tem mais de 38 mães, não deram para elas comparecerem, porque a maioria trabalha mesmo, né? Recebemos informação até que tem aluno ali que tinha 5 quilômetros de distância e não conseguiu o transporte. A escola falou que era para mudar a criança de escola, porque não ia autorizar o transporte escolar. Veio com 2 papéis e falou, ou você opta por desistir do transporte, ou sua filha vai mudar de escola. Era o último ano dessa mãe que falou no grupo, é o último ano da filha dela lá no Zé Diz Que Não. Como que ela vai mudar a filha dela no último ano de escola e vai colocar lá no Geraldo Aroni? Entendeu? Se a gente vai reclamar, chega lá, a diretora fala, coloca o seu filho numa escola mais próxima. Qual escola mais próxima? Qual? Ela respondeu quando você perguntou isso? Geralmente, quando eu liguei na escola, a gente pode transferir seu filho de escola para uma escola mais próxima. A escola mais próxima do meu filho seria a Maria Chaparro. A Maria Chaparro, eu ando mais de 5 quarteirões subida. É muito longe. Então, assim, é um descaso total. Eu cansei de mandar mensagem na escola, falando que o que eles estavam fazendo com a gente era totalmente desumano. Eles mandaram mensagem para a gente no WhatsApp informando que não teria mais o transporte na escola no dia 20 de janeiro, depois que já estava tudo certo. A gente só estava ansioso esperando para começar as aulas. Entendeu? Então, essa semana passada, o meu filho faltou. Meu filho está no período de alfabetização. Ele teve que faltar 3 vezes na semana, porque o pneu da minha moto furou e eu não tinha dinheiro para arrumar. E eu levo ele de moto. É um risco que eu corro, gente. É um risco que eu e o meu filho, a gente está correndo. Eu moro próximo ao Panelão do Santa de Virgem. Quem vai lá sabe como que é o movimento daquela rua. E aí, o que acontece? É corte de custo. Eu trabalhei na Brambila 1 ano, tá? Eu sei que todos os ônibus, não fica um ônibus na garagem. Se 20 ônibus que saem, 20 ônibus que saía, os 20 ônibus continuam saindo para andar vazio, sem aluno nenhum dentro do ônibus. Que corte de custo é esse? É isso que a gente quer saber, porque não encaixa, as coisas não batem. Que corte de custo é esse que o ônibus sai da garagem para gastar combustível para rodar vazio? Entendeu? Não foi só do Zé Diz Que Não foi só do Serralvo. Tem alunos também lá do Meiridota que perdeu o transporte escolar. Então, é Bauru inteiro, tá geral isso. Tem mães que acham que não tenho direito, perdi o direito, que não vai atrás. Né? Mas é direito. No Zé Diz Que Não mesmo, faz mais ou menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos que tem a escola. Desde quando tem a escola, tem o transporte escolar. E desde quando tem a escola, as crianças menos de 2 quilômetros. E por que agora? Foi um teste. Falaram para uma mãe, foi um teste de 10 anos de transporte.
Não dá, gente. Agora, não tem como, não tem lógica. É cada desculpa que eles dão que acha que a gente é idiota, de verdade. Acha que a gente é burro, que a gente não vai atrás do nosso direito, que a gente vai ficar calado e vai se virar para pagar R$500 de perua. Teve pirueiro que teve a capacidade de cobrar de R$430 a R$500 para transportar uma criança no Santa Edvirge. Entendeu? Então, tem mãe que recebe Bolsa Família. Como que vai ter condições de pagar R$500 um transporte? Numa coisa que chegava lá, um ônibus de 45, capacidade de 45 alunos, transportando 3 alunos. É vergonhoso. É vergonhoso. Tem caso ali na escola, eu tenho contato com as monitoras ali ainda. Tem um caso na escola ali do Zé do Esquinão. No final do ano passado, um aluno perdeu a mãe faleceu, o menino tem 8 anos. Perdeu a mãe, o vô, ficam com os avós, o vô é cadeirante. O vô levava no ponto, ali perto do UPA, de cadeira de roda, para ele embarcar no ônibus. Como que esse vô está levando essa criança na escola? E não querem saber. Não querem saber. Gente, é desumano. A gente entende que nem a Larissa falou, a prefeita não tem filho, ela jamais vai passar por isso, mas ela não está se colocando no nosso lugar e ela não vai se colocar no nosso lugar. Pelo menos é isso que parece. Ela não está nem aí para os nossos problemas, né? O que ela quer é dinheiro no bolso, a gente está sabendo disso e dane-se as crianças. Se vira para levar seu filho na escola. Né? Se vira, deixa aí. Agora, fica nossos filhos lá dentro de casa, o conselho tutelar bate na porta. Por que seu filho não está indo para a escola? Qual o motivo? É tudo para a gente. Então, é bem complicado. Foi uma luta muito grande a gente conseguir essa reunião, né? A gente está falando há muito tempo, desde quando a gente recebeu a informação do que não teria mais o transporte. Eu sempre mandei mensagem para a Estela, no Instagram da Estela, porque eu sabia que ela estava engajada, né, nessa coisa do transporte escolar. Então, é muito complicado, porque a gente não consegue ser ouvida, a gente não conseguia ser ouvida, a gente mandava mensagem, estava mandando mensagem para a TV Tem também, vocês não têm 2 quilômetros. Não, a gente não conseguiu ser ouvida lá também. Então, graças a Deus que está acontecendo essa reunião, espero de coração, né? A gente tem fé que vai se resolver e que, pelo menos até o mês que vem, aí nossas crianças estejam de volta no transporte. Porque transporte tem, ônibus tem, verba tem para transportar as crianças. Chega atrasado no serviço, né? Meu horário é 7 horas. Oi, boa tarde. Sem falar também o horário. Eu entro 7 horas. A escola abre 7h15. Eu chego na escola, eu vou chegar no serviço, sabe que horas? 7h50, 8 horas da manhã. E aí, o que eu vou falar lá no serviço? Eu estou atrasado porque tiraram o ônibus da escola. Eles querem saber? Não, ninguém quer saber do meu problema. Ninguém quer saber. Então, eu tô por enquanto, que nem a Mari falou, eu estou me virando com o avô dela, só que ele não tem saúde. Ele não tem. Ontem mesmo, ele foi levar ela na escola, ele passou da escola, porque ele está com problema de memória. Então, isso é um risco que eu corro. Por quê? Porque se eu for levar ela na escola, eu perdo o meu serviço. E aí? Quem vai me sustentar? Quem vai sustentar ela? Você entendeu? Então, a prefeita tem que ver isso aí. Porque dia de sol, a criança sofre, gente. Eles passam mal. Dia de chuva, eu não mando. Aí, sabe o que a professora fala? Por que você não está mandando sua filha para a escola? Mas por que eu não estou mandando minha filha para a escola? Não tem condições. Com essa chuva que está, esses ventos que está, eu vou mandar minha filha para a escola? Não vou. Não vou mandar minha filha para a escola. E enquanto o avô está levando, eu estou me virando. Depois, só Deus. Então, ela tem que pôr a mão na consciência dela. E ver se pesa um pouquinho, porque na nossa está pesando. Sem falar que ela avisou, eles avisaram em cima da hora.
Se vira, quem quiser que se vira com seus filhos. Porque a gente fez a matrícula, a gente assinou o papel do ônibus. Aí você é optante pelo ônibus? Somos. Mas se sabia que ia tirar, por que fez a gente assinar aquilo? Se ele sabia que a sacanagem, que nem você falou, que eles iam fazer, por que fez a gente assinar aquele papel? Você é optante, sou. Então, eu acho uma falta de respeito. Uma falta de respeito, porque quando é na eleição, sai na chuva, sai no sol, atrás da gente ali, você pode estar lá na China que eles vão atrás. Você entendeu? Então, eu acho assim, quer respeito? Então, tem que dar o respeito. Porque aqui, todo mundo é humano, mas só que a gente não está... Entendeu? Obrigada. Próximo. Boa tarde, meu nome é Samela, eu sou mãe de 4 crianças, sendo gêmeos, um TEA. O meu problema é que o meu filho está desde a segunda série. Eles não estão separados, não, né? Não, então... o que acontece no meu caso é que o meu filho estuda no Serralfo desde a segunda série e ele teve o problema do transporte público, mas eu consegui. Fui no conselho, fui em diretoria do ensino e consegui para ele. Ano passado eu tive esse mesmo problema, só que também corri atrás e consegui na mesma semana para ele. Esse ano foi totalmente diferente, eu levei ele, simplesmente a monitora falou, Samela, porque ela me conhece, o Nicolas não está. Meu filho chorando, isso para qualquer mãe, dói no coração, porque o meu enteado está mora na mesma casa que eu, no mesmo quintal, e ele está no ônibus, ele entrou, e o meu filho chorando, falando, mãe, eu tenho que ir a pé? Daí eu peguei e falei assim, não, eu não vou te levar. Fui na escola, a escola pegou e falou assim, Samela, se seus filhos não vierem, eu vou acionar o conselho. Eu falei, antes de você acionar, eu vou lá no conselho. Fui lá e conversei. No caso dos meus gêmeos, eles estão no ensino fundamental, na primeira série esse ano. Eles não estão indo. Eu revezo com o meu marido, porque o meu filho ele não aguenta andar. Ele tem crise no meio da rua. Eu já peguei ele na Castelo, chorando, esperneando. Mãe, tá sol. Mãe, eu quero ir embora. E isso, para qualquer mãe, sendo típica ou atípica, acaba com a gente. Entendeu? O meu filho, o João, que ele não tem TEA, ele fica, mãe, vamos, mas mãe, eu tô cansado, tá muito sol, eu quero ir no ônibus, entendeu? Então, eu acho, tipo assim, a prefeita, a gente vai na escola, a gente quer buscar um apoio, porque a gente vai na escola, taca para a diretoria do ensino, a gente vai na diretoria do ensino, taca para a secretaria, a gente vai na secretaria, taca para o conselho. Se a gente não leva, é igual muitas mães falou, o conselho cai em cima. Eu já fui no conselho várias vezes por conta disso. Por que as seus filhos estão faltando? Porque se ficar com mais de 10 faltas por semestre, por trimestre, a criança vai perder, repetir de ano. Foi que eu pautei lá na escola. Eu falei assim, vocês passam, o governo passa a criança na 5ª série, sem saber ler, sem saber escrever. E uma mãe que não tem transporte público por conta de falta, seja muito sol ou muito chuva, a mãe não pode, perde o dia de serviço, a mãe não leva. O seu filho vai perder vaga porque ele está faltando muito. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Então, eu faço um apelo pelas mães típicas, pelas mães atípicas, entendeu? Porque não é só o caso. Tem mãe que leva filho cadeirante, gente, no sol. Isso é muito desumano, isso é se colocar no próximo, sabe? É igual a senhora ele falou, em dia de eleição, eles vão atrás, eles pagam R$50 para a gente ficar em sinaleiro, para pegar e falar assim, não, vote em mim, vote em mim. Daí a gente vai lá, acredita, acaba acreditando que vai ter uma melhoria para chegar todo o começo do ano ter essa vergonha, entendeu? É só isso que eu peço mesmo, que olhem pelas mães. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Jéssica, minhas crianças da Escola do Serralvo e o meu caso é o caso dos gêmeos. Eu sou mãe de 3 crianças. Achei. 2 crianças estudam na escola, conseguiu a vaga do ônibus escolar e um que começou esse ano, que é o primeiro ano dele, não conseguiu entrar na vaga.
A minha distância é um pouco menor das meninas, dá 1,6 e pouquinho. Porém, a distância é cansativa para as crianças, porque sair debaixo do sol com as crianças está matando. Tive reclamação que o meu filho está dormindo na sala de aula pelo cansaço de andar. A gente também teve que, além de adaptar a vida dele na escola, a gente está tendo que adaptar a nossa vida. O meu marido teve que mudar o turno do serviço para ele poder levar na escola e eu poder retirar. Trabalho numa cozinha. Já é quente. Para quem trabalha na cozinha, todo mundo sabe que a cozinha já é quente. Eu tenho que chegar na minha casa, tomar banho, dá tempo de eu descansar pelo menos 30 minutos para mim poder ir atrás para buscar o meu filho na escola debaixo do sol e subir com ele já cansado, porque ele já sobe cansado, por ele ter problema já também na vista. Eu acho que o sol incomoda muito ele. Creio que também tem muitas mães que atrapalham isso. E se descer lá na escola, tem bastante reclamação das crianças pelo cansaço, tá dormindo, mas é por causa da distância. Fora que eu não sei se vocês já ficaram sabendo que teve um acidente na Castelo envolvendo criança. E foi o caso de a gente pegar e recorrer também atrás dessa situação. Então, é sobre isso. Conta melhor para nós essa história do acidente. A gente ficou sabendo que perto do sinaleiro lá que a gente tem perto da Castelo teve um acidente. E recentemente a gente ficou sabendo até por noticiários que ainda quando a gente desceu para fazer as reportagens aconteceu esse acidente. Assim, por mais que corram atrás para ajudar, a gente está pedindo só ajuda e mais ajuda. Gente, a gente não fala só por nós, mães. Nós andamos, mas as crianças, querendo ou não, cansam. Tem mães com criança de colo andando para poder levar seus filhos na escola. Então, todos estamos recorrendo a todo lado que nós puder, por mais impossível que seja. A diretora ainda olhou para a nossa cara. Pega o microfone. A diretora ainda do Cerralvo olhou para a nossa cara e falou assim: por que cada uma das mães não se revisa e traz 30 crianças? Gente, para mim, é só da nossa região. Uma vez por semana, uma mãe pega 30 crianças, o que é difícil para uma mãe que tem 2, no meu caso, gêmeos, levar 2 crianças. Imagina uma mãe com 30 crianças atravessar a Castelo, o ônibus, pegar, tipo assim, porque o ônibus lá, né, transporte escolar, chega no horário junto com as mães. Imagina, uma mãe com 30 crianças, a diretora olhar para a nossa cara e falar: por que as mães não se revezam para levar as crianças que estão sem transporte público? Daí, ainda no dia da chuva, que o vereador Locadora foi lá, ela falou assim: por que o vereador Locadora não disponibilizou o carro dele para levar as crianças na chuva, no dia de chuva? Então, isso é uma falta de noção das pessoas, entendeu? A gente sai como ontem mesmo, o Fragrota na Record foi no Cerralvo, que a minha irmã ajudou a gente, e a diretora, ela zoa mesmo da nossa cara, ela fala: nossa, só isso daí de mães? Não interessa se é uma, se é 2 mães, entendeu? Enquanto houver mães igual a gente, que vai sair mais cedo do serviço, que vai perder um dia de serviço, ainda há união, ainda há força, a gente vai movimentar sim, e eu creio que a gente vai conseguir sim. Isso aí, tem que acreditar. Inclusive, no Zé dos que não, os ônibus, né, se for por causa de corte, no Zé dos que não tem ônibus que está saindo de lá com 2 alunos só. Vazio, ônibus vazio, com 2 crianças. Eu acabei de pedir aqui para a minha assessoria levantar nos detalhes do contrato que nós baixamos hoje, esse contrato por indenização, se o pagamento por indenização está sendo feito per capita, ou seja, por criança transportada, ou como era feito antes, por quilometragem. Se por quilômetro, se é por quilômetro, vai levar uma representação criminal para a cabeça, porque isso é crime. Porque essa mãe que na rua aí agora de pouco, que um filho no mesmo quintal, o enteado não podia, leva um, não leva o outro, a empresa está ganhando o mesmo valor. Não tem nexo. Isso é o cúmulo da incoerência e da violência contra a criança. Se fosse per capita, seria aquela primeira ideia que eu falei lá no começo. Está tentando diminuir o custo global para ver se o impacto de uma representação vai ser menor. Porque que está errado pagar por indenização, não tem dúvida. Porque nada justifica desejo dela, o relaxamento dela em não ter feito o edital. Tinha que ter feito a licitação. Agora, pagando por quilometragem, significa que o ônibus circulando naquele território, vereador André,
levando 1 ou 45 alunos, está ganhando exatamente o mesmo. Isso é uma violência sem medida. É crime. É crime. Não tem a ver com política educacional, não. Vereadora, por isso que eu falo. Por quilometragem é um absurdo. É o governo que não pensa. Não tem lógica isso daí. Não tem. É só levar a criança. Não pensa. Infelizmente. É vergonhoso, locador. É vergonhoso. Eu não consigo imaginar. Quem tem coragem de defender um governo desse. Vergonhoso. Pode falar, querida. Nessa parte, a gente só queria envolver que ali, só na área do Ouro Verde, são 3 ônibus. Sim. De 3 ônibus, eles não conseguem carregar 30 crianças? Não pode dividir nesses 3 ônibus? Absurdo. Se são, só no grupo que são 30 esse detalhe fora as que não quiseram entrar. Então, por isso que a gente queria se informar direito para saber se realmente era por quilometragem ou por criança. Porque para você andar com um ônibus com 2, 3 crianças e não poder disponibilizar para a gente que precisa da vaga de ônibus, isso daí já é o desumano mesmo. Não está nem surreal. Surreal o que ela está fazendo. E vou dizer, nesse caso aqui, eu não estou julgando nem a empresa, porque a empresa não cria demanda. Quem cria demanda é o município. Quem faz a lista e dá para a empresa é o governo. Então, isso aqui é ato de crueldade. Não tem fundamento. Se fosse por cabeça, se fosse per capita, você ia dizer que está investindo num barateamento para ter consequência numa eventual devolução menos impactante, mas não é disso que se trata. Se trata de capricho. Capricho, pirraça. Coisa mais infantil do mundo. Prefeita, onde você está com a cabeça, mulher? Pelo amor de Deus. Ó, esse aqui é o dado mais revelador de todo esse debate que eu já participei desde o final de janeiro, quando as mães começaram a me procurar mandando o documento que foi para as escolas. Ó, avisamos as mães que não vai ter mais transporte, blá, 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 blá. Desde então, até chegar agora, o contrato que foi firmado e que é por indenização, mas essa revelação aqui agora, que eu pedi para levantarem, está aqui no contrato. O contratante, que é a prefeitura, pagará a contratada pela prestação do objeto descrito na cláusula primeira a importância de R$ 7,54, R$ 7,54 por quilômetro rodado, totalizando o valor estimado de R$ 20.057.908 pelo período de 12 meses, que será suportada pela dotação do município de Bauru, da Secretaria Municipal de Educação. Quero, inclusive, entender isso aqui, porque se está dizendo que vai ser suportado aqui, vereador André, vou, inclusive, provocar, esperava até que tivesse aqui, a Comissão de Economia, porque o mesmo ofício que eu mandei para o vereador André, eu mandei para a Comissão de Justiça, para a de Economia e para a de Fiscalização e Controle. Porque se aqui está dizendo que vai ser suportado por dotação orçamentária própria, então o município não está aqui se respaldando nos recursos transferidos através de convênio pelo governo do Estado? E eu acho que um assunto importante de olhar aí também, que chama muita atenção, é quem que controla essa quilometragem? Como que é feita? Porque eu acho que aí vai ter que baixar a lupa também. Será que estão cumprindo na íntegra ou estão colocando uma quilometragem que não está sendo suportada? Eu acho que aí é uma discussão. Qual que é o mecanismo de controle? Eu desconheço. É feito como? Por... será que existe algum mecanismo? Tem um mecanismo parecido com o de caminhão, que é o tacógrafo, né? Tacógrafo. Tem esse mecanismo, tem o gestor e tem o fiscal do contrato. A questão aqui, André, não é se está rodando. Eu acredito que está rodando. Não está levando. Não está levando por quê? Por que não está levando e está pagando por quilometragem? Não está levando é um absurdo. Agora, eu também gostaria de ver se está rodando. Acho que a gente também teria que fazer essa análise. Com certeza. Olhar. Não, a mãe falou que tem carro aí com 2 pessoas. Pode pegar o microfone aí, por favor. No Zé dos Quinão era 3 ônibus. Era 2 ônibus fixo e um era socorro, porque era muita criança, né? Era o ônibus... Aí um fazia uma região, outro a outra, e o meu, eu fazia aquela região, pegava o que sobrava. Esses ônibus continuam saindo da garagem, vai para outra escola. Uma tia que era de lá, de um dos ônibus que era fixo, ela foi lá para o Carolina Lopes. Então, tipo assim, tem bastante aluno lá naquela região, vamos mandar para lá. No começo do ano, pelo que eu fiquei sabendo, não entrava um aluno dentro do ônibus dela.
Ela só rodava. Por quê? Porque se ela rodasse ali, por que está rodando 2 ônibus para 3 alunos? Então, eles tiram de um bairro, que nem no Serralvo, eu acho que eram 4 ônibus, não era? O ano passado, era 3 ônibus só? Continua os 3? Era 4 ônibus. Era 4 ônibus, porque sempre tem um socorro, é muita criança. Então, era 4 ônibus. Tiraram um ônibus, pode ter certeza que esse ônibus está rodando em outro bairro. Mas ele está rodando. Ele está saindo da garagem. Eu acho que esse é um ponto, até da visão de gestão, quando você olha gestão, olhando como um gestor para esse contrato, você vai olhar e falar assim, ó, se está vazio, tem que cortar o ônibus, porque não faz sentido rodar vazio. Porque você está gastando por um contrato que você não está usando. Então, você está jogando dinheiro público fora, correto? Mas não é essa a intenção. A intenção é que os ônibus fiquem, mas fiquem cheios, como era. Então, eu acho que esse é o grande debate. Ninguém quer que corte o ônibus, pelo contrário. A gente quer que o ônibus rode cheio. Mas, já que está rodando vazio, tem que se discutir isso também, porque não pode rodar vazio. Acho que esse é um ponto que a gente também tem que debater, porque está rodando vazio. Então, até a gente estava conversando em particular aqui, talvez a gente até provoque, né, vereadora Estela, com a comissão e com os vereadores que quiserem, uma reunião lá. Eu falei aqui em off para o vereador, para depois a gente colocar aqui para vocês. Não vou dizer hoje, porque todo mundo aí tem horário. E a gente também tem agenda depois daqui. Mas eu bem topo uma diligência. O que é diligência? Direito vereador previsto na lei orgânica. Nós podemos ir lá na Secretaria de Educação, ele é obrigado a nos receber, é obrigado a mostrar o contrato, é obrigado a explicar o que ele não veio explicar aqui. Então, nós podemos combinar um dia, nessa semana ou na próxima, para nem esperar o dia da audiência. Não precisa desmarcar a audiência. Mas nós podemos, com aqueles que tiverem possibilidade, irmos lá. Todos os vereadores que puderem, não é, vereador Júlio, que acabou de chegar, vereador Márcio, o Louca, o Emerson, o André, que preside a Comissão de Educação, e irmos lá. Ó. Nós viemos aqui porque nós queremos entender esse pagamento por quilometragem, onde centenas de crianças estão colocadas lá de fora. Está sendo pago, fiscalizado como e por que essas crianças ficaram de fora. Não veio explicar aqui, a prefeita teve a desfaçatez de proibir de vir. Porque aqui, o ofício não é uma justificativa dizendo que tem compromisso. É dizendo, não, se não for 30 dias eu não mando. Tudo bem, então vamos encurtar, porque a diligência não tem prazo. Vamos lá. Eu topo. Só a gente combinar semana que vem, a gente chega lá e entra na Secretaria de Educação para dizer, nós vamos ficar aqui até acertar e explicar para nós e qual é o mecanismo que vai usar para resolver dentro do tempo menor possível, porque o contrato de 20 milhões de reais por quilometragem está aqui. É só a gente combinar. E eu acho que é obrigação nossa e acho que é bom para a gente encurtar o tempo de espera, porque é isso que você falou. Tem gente perdendo emprego, vai entrar para a fila da Secretaria de Assistência Social, vai virar um problema, não é, de longo prazo, vai virar problema permanente, porque cada mãe ou pai que perder emprego aqui por conta dessa desordem que ela, com a Secretaria de Educação, está patrocinando, vai deixar outros tipos de sequela social, que vai voltar para a mesa do executivo de problema. Não tem dúvida. Olha o risco que ela estava narrando de um idoso cadeirante se expondo para poder não deixar a criança perder. Vai preferir gastar com viatura do Conselho Tutelar para punir pai e mãe do que garantir que as crianças entrem no ônibus? Não tem sentido. Isso é irracional, vereador André. Irracional, completamente irracional. Injustificado. Ela e depois você, tá? Boa tarde, meu nome é Joyce. Eu fui na delegacia de ensino, né? Falei com a superior de lá, e ela mesmo disse que foi segundo o mandato da prefeitura que os ônibus seriam desligados. Eu falei, mas por que algumas crianças ainda continuam no ônibus e outras não? Porque o que é para um tem que ser para todos, né? Aí ela falou assim, é porque não chegou ainda nas escolas o mandato da prefeitura que os ônibus seriam desligados. Eu falei, mas os ônibus vai ser desligado da vila? Ela falou que sim, segundo o superior, que eu fui. As escolas estaduais também são atendidas pelo transporte, porque é um convênio, é que nem a merenda. Quem faz a merenda do Estado somos nós, é o município, as nossas merendeiras, as nossas servidoras. E o município recebe o material do Estado e essa parceria do Estado com o município. O ônibus é a mesma coisa. Dentro desses 95% que eu expliquei aqui, que é o governo estadual que manda e tem recurso federal, e vem para o município, tem que garantir os contratos para fazer o transporte, inclusive bem
interessante nós pensarmos neste recorte. Acho que nós devemos, inclusive, ir até a Secretaria de Estado, porque é um convênio. E se o Estado paga, e se o município pisou na bola e não teve o edital e está cortando também dos alunos estaduais, é estadual só na divisão, mas são alunos de Bauru, são jovens de Bauru, né? Então, está tendo uma consequência aí no convênio também que tem com o Estado, porque é tudo aqui que faz a licitação. E eu achei estranho aqui a previsão de que está sendo suportado com dotação orçamentária própria da Secretaria de Educação. E é engraçado que a população, eu não sei se tem alguma mãe aqui que é ligado à escola estadual, mas a população não sabe a diferença. A população não quer saber da diferença, porque todos nós moramos em Bauru. Então, a população, ela vem atrás de nós, vereadores, porque nós somos de Bauru, eleitos por pessoas de Bauru. E a prefeita é prefeita de Bauru. E a escola estadual está dentro de Bauru. Então, a população, ela não sabe essa diferença. É importante, sim, conversar com a diretoria de ensino sobre isso também. Porque acho que a gente vai ter que começar a mexer alguns caminhos para tentar achar uma solução. Porque o objetivo nosso é só esse, resolver o problema. Próxima, mãe, fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Nestora, eu sou residente do Parque Roosevelt e tenho 2 filhos, o Dominique e o Heitor, que eles estudam no Zé do Esquinão. Eu sou uma mulher, sou mãe de 2, sou estudante no momento e tenho baixa visão. No meu caso, eu tenho transplante de córnea, é o 3º. Então, o que acontece? Às vezes o meu olho está bem, às vezes não está, porque vários pontos aqui, quando acontece de soltar ponto, o que acontece? Visão vai para o buraco. Então, assim, fica extremamente difícil para eu, como mãe, atravessar uma rua. A Paulo Frontini ali é bem movimentada. Temos a questão ali perto da pracinha, que é uma praça que foi reformada, só que não tem uma passarela, você não consegue usar o cateto da hipotenusa ali. Você tem que dar a volta no quarteirão para poder chegar do outro lado, porque se chove, mãe com o carrinho ali não passa, pessoa deficiente ali não passa, idoso ali não passa, tem que dar todo o rolê ali em volta da praça para poder chegar do outro lado. Então, é extremamente complicado, porque, assim, as minhas crianças ficam a 1,8 km de distância da escola. Só que agora não podem ser contempladas. Por quê? Porque dizem que não é um dever, só que é um direito das crianças terem isso, né? E, assim, questão de 2 quilômetros, acredito que pode ser reavaliado. Nada é impossível, principalmente porque esse conceito de 2 quilômetros foi realizado há muito tempo atrás. A gente tem que entender que hoje as demandas dos pais e mães são extremamente diferentes. A minha rede de apoio é diferente da rede de apoio que meus pais tiveram. Antigamente, minha mãe não precisava trabalhar tanto quanto eu tenho que trabalhar ou fazer as coisas fora de casa, e eu sempre tinha algum irmão mais velho, uma vizinha que conseguia levar, alguém que pudesse olhar. Agora, uma mãe ter que pegar 10 crianças dos seus e compartilhar com os vizinhos para poder ir até a escola é extremamente perigoso. Já é perigoso para a escola os professores ficarem com uma criança ou 30 dentro da sala de aula e se responsabilizar. Imagine você, uma mãe pegar um filho de um vizinho e ter que atravessar uma rua e, por desatenção até mesmo do condutor, essas crianças sofrerem um acidente. Acredito que a prefeita está sendo extremamente negligente, não está pensando no coletivo, não está pensando na primazia, que seriam a segurança e o estabelecimento de questão da permanência das crianças na escola, e não está visando principalmente o cotidiano desses pais, dessas mães que estão aqui. Não só que estão aqui, porque acredito que também foi muito pouco divulgada essa informação de que teria essa reunião hoje. Eu recebi mesmo no WhatsApp, era 12h45, e aí eu fiz o que pude para poder comparecer aqui, mas se todos nós formos à escola e colocarmos lá um documento para que todos assinem para falar referente ao transporte coletivo, acredito que mais de 1.000 pais em cada escola irão assinar, porque, assim, é muito irresponsável da parte dessa questão de gestão do município. Não está se entendendo que a criança ela também tem um afetivo pela escola, ela tem um afeto pelos seus professores, pela sua comunidade escolar. E aí você ir lá e, por conta de um ônibus que parou assim do nada, você ter que remanejar essa criança sem
prestar atenção no seu conceito socioemocional, seu conceito de que há amigos, há pessoas mais acolhedoras, de que ela tem um afeto muito maior e que o seu desempenho escolar vai ser muito maior, não foi relevante, não foi o suficientemente pautado, é extremamente, acho que, desumano. Não é algo que alguém que esteja no governo esteja pronto para realmente usufruir desse poder e também colocar essas leis em ação. Acredito que a prefeita deva fazer um pouco menos de vídeos e realmente ir nas escolas, ir talvez na casa de um pai, de uma mãe, pega 5 pais, 5 famílias diferentes, vai lá desde manhã, vê como é a caminhada dessa criança até na escola, se ela se alimentou, se ela faz essa caminhada com fome ou não, se chega lá na escola, ela vai conseguir prestar atenção na sala de aula, porque depois vem reclamação dos professores para a gente, que a criança não está indo bem, mas aí também não entende o contexto social dessa criança e depois querem cobrar da gente, fica extremamente sobrecarregado para nós, familiares, e todo o contexto que é responsável pela criança. Queria deixar, então, aqui o meu descontentamento e meu apoio a todos vocês. Muito bom. Eu acho que um ponto que você colocou que é muito legal, muito importante, a rede de apoio mudou. Eu lembro que quando eu, como menino, morava lá no Jardim Redentor, eu andava bastante para chegar até na escola, mas não tinha tantas avenidas perigosas como tem hoje. Não tinha tantas vias asfaltadas como tem hoje, que também aumenta o fluxo de veículo, e não era tão perigoso. Hoje é perigoso, uma criança sozinha é perigoso. Então mudou realmente esse ponto de colocação de que lá atrás houve um projeto que nós temos que rever, e é interessante que quando o Louco ele coloca a questão da lei, escolas como de Sorocaba, que hoje tem essa viabilidade, é porque a prefeitura não paga só 5%, a prefeitura participa muito mais com o subsídio e ela pega o recurso e investe no transporte público. Então, por isso que você baixa para 1 quilômetro, porque vai ficar mais caro. Quando você baixar para 1 quilômetro, automaticamente a empresa que presta serviço vai falar, não, eu faço. A empresa faz até se for 100 metros, ela faz. Só que ela vai cobrar um determinado valor por isso. E aí a prefeitura precisa fazer, né, a intenção orçamentária para isso, falar assim, não, eu quero contribuir. Eu até entendo, mas aí se diminuiu, certo? No trajeto, vamos dar um exemplo, não vai aumentar o custo da empresa, certo? Vamos supor, o cara vai no Ouro Verde, é o motorista buscar, ele está vindo, ele passa pelo Jardim Vitória, ele não precisou andar mais, ele já passou ali, entendeu? Então não tem o custo. Não, vai ter lugar que acidentalmente, parte dos arranjos que estavam acontecendo era isso. Então, fica um pouco menos, mas como eu tenho que buscar quem está um pouco mais, eu pego. Essa é a primeira violência de mudar isso agora, já que estava assim. Porque você já tem que buscar e vai passar pelo caminho. Se você pegar a cidade inteira e reduzir para 1.000, vai mudar bastante. Vai precisar de muito mais veículo, inclusive por causa do horário, para você cumprir o horário. Mas pode? Pode. Quem tem que fazer? Ela. E tem que caber no orçamento. Por isso que eu estou dizendo, é uma curiosidade para mim, que agora a prefeitura, esse ano, vai tirar, então, se eu estou entendendo o que está nesse contrato, a prefeitura vai tirar, não o Estado, a prefeitura vai tirar 25 milhões do orçamento da educação. E vai pagar por irresponsabilidade da prefeitura, porque ela tinha a obrigação de ter feito a licitação. Então, ela vai tirar dessa... Eu quero saber de onde que vai sair isso aqui do orçamento, vereador Júlio, porque isso aqui não estava no orçamento que nós votamos aqui na casa no passado. Não tinha previsão orçamentária de que nós íamos tirar da educação 25 milhões de reais. Por quê? Porque quem paga é o Estado. Então, por irresponsabilidade da prefeita e da equipe da educação, que não souberam conduzir, o município vai perder 25 milhões, causando todo esse transtorno? Tem que merecer o troféu abacaxi. Ou uma nova SEI, né? Uma nova assina agora. Já estou super simpática, porque isso aqui, sabe por quê, vereador André? Porque o que está acontecendo com as escolas, de assalto, de problema, de rouba, de não sei o quê, um dia não tem aula, aí tem transtorno também, é outra irresponsabilidade da prefeita e da secretaria. Por quê? Porque também não fez o edital, e fez edital errado, que estava visivelmente direcionado. Acabaram obrigados a cancelar. Aí nenhuma escola tem nem vigilância monitorada, que já teve,
E nem vigilância patrimonial presencial armada, com arma letal ou não letal. Então, está entregue. Aí, tudo que está acontecendo é fruto da desídia. É tropa de elite, não sabe, pede para sair. Desculpa aí, eu tentei, mas não deu certo. O que não pode? Olha, e essa é uma das áreas mais sensíveis. Educação e saúde, pelo amor de Deus. É uma prova incontestável de que não sabe fazer edital, não se preocupa com o calendário e não segue nem a lei orgânica, nem a Constituição. Está errado. Isso é caso para a comissão especial de inquérito ou até para a comissão processante, porque o fato já está aí. O fato já está aí. Eu assinaria, faria, inclusive, um pedido de comissão processante. Porque isso aqui é um crime. Não é só improbidade administrativa, não. Isso aqui poderia ensejar representação criminal. O que foi narrado aqui do quintal. Verba do orçamento da educação, que é o que está no contrato. E crianças ficando para trás, gerando todo esse transtorno, é o cúmulo da irresponsabilidade. Grave demais, 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 demais. Entrei nessa reunião disposta, se o governo viesse, viu? E até a gente pede desculpa do horário e da divulgação. Mas nossa ideia não era nem que lotasse aqui de pais e mães, porque a gente já sabe da gravidade. Era que nós, vereadores, pudéssemos sentar aqui com o secretário e com os técnicos e dizer, pera lá, explica aqui para nós, porque nós precisamos explicar para os pais, nós precisamos falar na tribuna. Era o que nós queríamos, nós só queríamos entender. Fugiram da mesa. Fugiram da mesa. Claro que a audiência pública daqui 30 dias vai lotar, não tem dúvida. Mas eu acho que a gravidade é tanta que nós devemos estudar instrumentos de desde já tomar providências mais duras, bem mais duras, porque isso aqui é muito sério. Não estamos falando de R$10, não. Não estamos falando de R$2 nem de 20. Nós estamos falando de 24 milhões de reais. E repito, não estou discutindo a empresa. Eu estou discutindo a prefeita. Eu estou discutindo o modus operandi, o secretário de Educação. O modus operandi. O modus operandi. Porque o contrato da licitação da vigilância monitorada, para as senhoras terem uma ideia, que é aquilo que tinha anteriormente, venceu em 2023, não fez. Era com preço vedado, diz que para o bem da licitação. Para o bem da licitação, caramba, não sobreviveu a uma representação no Tribunal de Contas e caiu porque estava direcionado. Era de quase 40 milhões de reais. Preferiu correr o risco e deixou que aconteceu o que está acontecendo nas escolas. Tem escola que é assaltada 5 vezes no mesmo mês. Por quê? Não é porque é o nóia. Para! Faz a sua parte que não vai entrar nem o nóia nem o não nóia. Não, para de rotular as pessoas. Faz a sua parte, cumpra a sua responsabilidade. Erro de edital de novo. E a vigilância patrimonial, mesma coisa. Nós tínhamos um Ronda, que podia não ser 1000%, mas ajudava. Não é? Somado com vigilância monitorada e a vigilância armada presencial, aí você tem um conjunto da obra. Agora você não tem nada. Você não tem uniforme, você tem problema nos materiais, que vocês ainda nem receberam a maior parte, porque vejo faltando itens, então estão deixando para distribuir depois. Então você tem problema com material, você tem problema com uniforme, você tem problema com vigilância presencial, você tem problema com Ronda, você tem problema com vigilância monitorada, e agora conseguiram arrumar um problema com o transporte escolar. O que falta? Pede para sair. E isso a gente pode ajudar. Podia ser daqui a um mês. Exato. Eu gostaria de deixar também mais 2 justificativas, né, se é que precisa. A mochila dos nossos filhos, que eles precisam carregar livros, precisam carregar cadernos, elas são bem pesadas. Se precisar, a gente traz a mochila das crianças, porque são pesadas. E além da mochila das crianças, eu não sei se todo mundo sabe, mas a exposição ao sol ao meio-dia, com frequência, corre o risco de doenças de pele. Então, se hoje o problema é ônibus, daqui a pouco o problema vai virar saúde. Então, exposição ao sol ao meio-dia, com frequência, existe riscos de doença de pele. Então, assim, se puderem colocar essas observações também, seria muito necessário, se é que precisa, né? Tem mãe. Acho que ainda tem mães, viu, Ana, para falar. Você vai falar? Não? A que está aqui do lado? Oi, Estela, eu estou aqui representando uns 3 do Meridota também que está com esse problema.
entendeu? E eles pediram para mim. Eu acho que uma boa liderança é assim, participa de tudo o que se responsabilizou. Eu sempre falo aqui, vocês sabem disso. Sem educação e saúde, ninguém é ninguém na vida. Ninguém consegue viver. Entendeu? É educação, primeiro a educação e a saúde. A saúde já está, nós sabemos, né? Agora, a educação também. Eu sei porque várias mães ligaram para mim também, sabe? Falou, você vai, eu já sabia da reunião, porque eu pego todo aqui na Câmara, sabe? E levo, né? Então, eu vejo assim, olha, ela falou sobre o sol está escaldante, gente. Você entendeu? Como que uma criança vai andar com o peso daquele nas costas, chorando? Tem muitos que choram, você entendeu? Por carregar aquele peso, chora, é verdade. Sabe? Tem muitos que passam mal, sabe? E vai ter problema de pele também. Além de não ter o ônibus para ir, aí vai ter o problema de pele também. E aí, quem vai se responsabilizar? Quem vai? Será que o governo vai responsabilizar por isso? Então, é um caso muito sério. Vocês estão certas, eu estou aqui representando o pessoal. E o que eu quero dizer é o seguinte. Gente, vai à luta, porque é merecedor. Sabe por quê? E vocês tragam as mochilas para ver o peso que é. Porque eu sei a mochila da minha neta, o quanto pesa. Você entendeu? É um absurdo. E as crianças têm direito, as mães têm direito, os avós têm direito, os tios têm direito, todos que se responsabilizam por levar as crianças e buscar, isso daí é demais. Isso sem contar a coitada das mães que está lá trabalhando, que tem uma que já perdeu o emprego. Ela falou, e agora, como que eu vou fazer? E ainda depois eles colocam o conselho tutelar, que é o que eu acabei de falar lá embaixo, o conselho tutelar para ir atrás dos pais. Quer dizer, os pais têm culpa porque os filhos não vão na escola. Mas não vai por quê? Porque não tem como ir. Não é? Não é fácil. Tá bom? É isso que eu queria falar. Tá? Muito obrigada. Obrigado, viu? Tem mais alguma mãe que gostaria de fazer alguma colocação? Porque eu acredito que o debate... o Júlio, fala aqui nesse aqui, ó. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu estava acompanhando a reunião online. Quero parabenizar a Estela Maldonado pela iniciativa. Tem diversas outras mães acompanhando, tá? Porque a gente acaba recebendo um monte de mensagem. E diversas histórias, né? Crianças sofrendo, mães sofrendo junto com o sofrimento da criança. E essa falta de transporte, ela vai muito além do que o olho realmente vê ali, que é só falta de transporte. Não é isso. Através dessa caminhada que as crianças fazem, eu recebi hoje uma mensagem de uma mãe, que eu faço questão de contar para vocês aqui, que a mãe estava comentando sobre o cansaço, né, de estar levando a criança a pé para a escola, mas que, além disso, ela não tinha dinheiro para comprar o Rexona, o antitranspirante lá para a criança, e a criança chegava na escola, a gente sabe, né, que o adolescente, enfim, a criança em desenvolvimento, o hormônio está a milhão, né, o hormônio está a 1000, então essa criança chegava suada. Isso, chegava lá na escola e, além dessa falta de transporte, a criança ainda enfrentava os amigos lá tirando sarro. É muito triste a gente ver uma situação dessa, falta de sensibilidade do setor responsável, que deveria ter algum responsável aqui para responder aqui as nossas dúvidas, enfim, esclarecer tudo o que vem acontecendo. Sobre a diligência, Maldonado e Estela, eu estou 100% à disposição, eu faço parte da Comissão de Fiscalização e Controle. Essa diligência é que, não sei como que está a agenda de cada vereador aí, mas se marcar para a semana que vem, que é o mais breve que a gente vai conseguir estar marcando, a gente tem que fazer essa diligência. A gente tem que estar lá na frente do secretário, sei lá quem que vai ser o responsável, mas ele vai ter que apresentar para nós o que de fato está acontecendo. Porque a gente tem que buscar essa resposta, e o nosso trabalho aqui é lutar para melhorar a vida das pessoas, e não aplaudir uma situação dessa que está acontecendo. Então, fica aqui o meu agradecimento e parabéns a todos.
Bom, com certeza pode contar, acredito que com todos os vereadores que aqui estão, da gente ir lá e buscar informações. A gente brigar sozinho é uma coisa, a gente brigar em grupo é melhor, né? A gente tem mais força. Então, a gente está à disposição, como eu disse, nessa pauta, não existe lado, o que existe é mães, o que existe são crianças que precisam de ajuda. Então, a gente precisa ter respostas, porque uma coisa é você ficar com uma expectativa. Será que resolve semana que vem? Será que resolve daqui 2 semanas? Será que resolve daqui 1 mês? Ou será que não resolve? Então, é ruim ficar nessa expectativa, a gente precisa de uma solução e de uma verdade com todos. Uma verdade, vai ser assim, assim e assado. Pronto. E que cada um assuma suas responsabilidades, né? Não vai ter por causa disso, disso. E a prefeita que assuma a responsabilidade dela, se ela assim quiser. A população está aqui. Tá aqui. Deixa eu só perguntar para os meninos, os meus e os teus, mas não está nenhum deles aqui agora. Por onde andam? Onde estão nossos assessores? Evitando exonerações, voltem para o plenário. Cara oficial. Tá brincando. Sábado, né? Vocês assinaram uma lista de presença? Sim? Então, vocês estão com os empregos garantidos, meninos, está tudo certo. Para a gente combinar os próximos passos, pelo menos com as que estão aqui, de qualquer coisa que a gente faça. O vereador Locadora estava perguntando se nós não vamos encaminhar aqui o dia para ir lá na secretaria. Eu acho que eles merecem o efeito surpresa. Precisamos combinar aqui no vídeo, não. A gente combina entre nós à disposição da maior parte dos vereadores, fazemos o contato com vocês e aí a gente combina de vai. Eu sou super favorável a que a gente vá já nos próximos dias, porque isso aqui é muito grave. Muito grave mesmo. Contem com a gente, vamos lutar juntos aí. Então, o que depender dessa comissão, né? Eu sou membro também da Comissão de Economia, sou membro da Comissão de Justiça e estou como presidente dessa daqui. Então, nós da oposição que não estamos na comissão, viu? Então, eu estou à disposição. Aí, tá vendo? Mas eu estou à disposição para representar Dosimar não vocês. deixou. Dosimar, pai da prefeita, organizou a eleição da mesa e falou, vereadores da oposição estão proibidos. Não. Mas nós dá trabalho mesmo sem dar. Mas eu estou à disposição para ser seu representante. Nós temos bons parceiros e bons vereadores que mesmo sendo da base, a gente provoca, eles falam, vou chamar, e a gente faz, porque nós estamos aqui para isso. Não, nós estamos à disposição. Acho que a gente, assim, a comissão, ela não é do vereador. Então, assim, eu estou como presidente aqui, a comissão não é minha, a comissão não é do Emerson, a comissão não é do Júnior, a comissão ela é da casa e ela é para atender a população. Então, sempre que o assunto for de interesse da casa, a gente está à disposição. Aqui ninguém quer fazer palco político, ninguém quer fazer palco próprio, não, a gente quer ajudar vocês. Então, vocês votaram nos vereadores para representar vocês. Então, nós somos o voto mais próximo, né? O vereador sempre é o voto mais próximo do eleitor final. É isso. E a gente está aqui à disposição. Então, pessoal, acho que não havendo nada mais a tratar nessa reunião pública, ela está encerrada às 15h56 e em breve a gente vai ter notícia. Obrigado pela presença de todos.